Nessa videoaula, vamos utilizar a janela QES para resolver equações. A primeira equação que vamos resolver é 2x² menos 1, entre parênteses, elevado ao quadrado, menos 10, igual a x² mais 1, entre parênteses, vezes x² menos 1, entre parênteses, como aí aparece. Então, a primeira coisa a ser feita é na linha 1, digitar essa equação. E aqui está. Então, aqui está digitada a nossa equação. Para que ela entre na linha 1, eu preciso confirmar com Enter. E aí está. O GeoGebra expandiu a nossa equação. Ao invés de deixá-la entre parênteses, elevado ao quadrado, ou o segundo membro, x² mais 1 vezes x² menos 1, o GeoGebra abriu, expandiu a equação e escreveu aqui uma igualdade de dois polinômios. Agora eu quero resolver, ou seja, quero encontrar a solução dessa equação. Eu vou utilizar aqui, então, o comando soluções. Então, digito soluções, já aparece aqui sugestões de sintaxe, eu clico aqui na segunda. Qual a equação? Como eu não nomeei a equação que está na linha 1, eu vou fazer referência ao endereço, ou seja, cifrão 1, pois a minha equação foi digitada na linha 1. E na variável, eu vou digitar aqui simplesmente na variável x. Agora, basta teclar Enter e aí está a solução. Como a gente pode ver, a solução foi apresentada utilizando radical. Se eu clicar aqui e pedir para avaliar numericamente, aí está a solução avaliada numericamente. Clico novamente e quero voltar para a avaliação simbólica. E aí está, então, a solução da primeira equação. Agora vamos resolver uma equação do tipo ax² mais bx mais c. Ou seja, uma equação geral do segundo grau. Eu tenho um a multiplicando x² mais b multiplicando x mais c igual a zero. Eu quero resolver essa equação. Então, eu vou digitar soluções. Vai aparecer aqui a sintaxe do GeoGebra. Eu clico na segunda e escrevo aqui a equação que está na linha 1. E eu quero resolver em relação à variável x. Teclo Enter. E aqui aparece, então, a solução. Mas suponha que eu quisesse encontrar a solução dessa equação, não em relação a x. Por exemplo, se eu quisesse encontrar a solução da equação da linha 1 em relação a basta escrever soluções. Aqui pego a segunda sintaxe e escrevo a equação da linha 1. Em qual variável? Na variável a. Teclo Enter e aí está a solução tomando como variável o a. Suponha que eu quisesse resolver tomando como variável o b. Então, eu escreveria soluções, pego a segunda sintaxe, escrevo aqui a equação da linha 1 e na variável b. Teclo Enter e aí está. Na linha 2 eu tenho a solução em relação à variável x, na linha 3 em relação à variável a e na linha 4 eu tenho a solução em relação à variável b. Agora, considere o seguinte problema. O polinômio px igual a x² mais kx² mais 6x mais 5 é divisível por x mais 5. Então, a soma das raízes da equação p de x mais 1 igual a zero é... Bom, nós temos aqui um problema, envolvendo um polinômio. Eu quero encontrar, então, a solução para esse problema utilizando o GeoGebra. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, na linha 1, é digitar o meu polinômio. P de x, dois pontos igual, que é o comando de atribuição, x² mais k vezes x² mais 6x mais 5. Uma coisa que deve ser notada aqui é o seguinte: 6 vezes x eu não coloquei asterisco, mas para k vezes x eu coloquei o asterisco. É importante fazer isso, senão, se não tiver o asterisco entre k e x, o GeoGebra vai processar como se kx fosse uma variável. Teclo Enter e aí está então o meu polinômio p de x igual a x² mais kx² mais 6x mais 5. Se um polinômio p de x é divisível por x mais 5, então quer dizer que p de menos 5 é zero. Então, p de menos 5 é igual a zero. Estou estabelecendo aqui uma equação. Teclei aqui Enter, ficou a equação 25k menos 150 igual a zero. Bom, nós podemos fazer de cabeça essa solução aqui, encontrar o valor de k, mas eu vou utilizar o recurso aqui do GeoGebra. Vou digitar aqui então o seguinte, o comando soluções. E aqui então eu vou digitar o endereço da equação que eu quero que seja resolvida, que está na linha 2. Teclo Enter e aí apareceu, olha, o valor de k para a solução da equação da linha 2 é k igual a 6. Agora eu vou fazer o seguinte,
Eu vou pegar, então, o meu polinômio p de x e vou substituir o valor de k por 6. Como que eu faço isso? Eu vou definir um novo polinômio q de x, dois pontos igual, e ele vai então pegar a equação ou a expressão da linha 1 e vai substituir o k pela solução apresentada na linha 3. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o comando substituir. Agora eu vou aqui na segunda sintaxe. Substituir em qual expressão? P de x. Substituir o quê? O valor de k, digitado em letra minúscula, k minúsculo. Eu quero que seja substituído pelo valor apresentado na linha 3. Bom, na linha 3 eu não tenho esse valor, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui então, ó, elemento. Agora eu vou abrir aqui, então, parênteses, o elemento que está na lista da solução 3. Bom, então eu escrevo aqui, cifrão 3, e aqui eu coloco qual elemento, qual a ordem desse elemento. Bom, a lista da linha 3 só tem um elemento, então eu vou escrever aqui o primeiro elemento. Agora eu vou teclar Enter, e aí está. Foi obtido o meu polinômio, substituindo o k por 6, e aqui está, x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 6x mais 5. Bom, já temos um polinômio. O enunciado do problema diz que eu tenho que encontrar a soma das raízes da equação p de x mais 1 igual a 0. Bom, então eu tenho que definir um outro polinômio. Qual outro polinômio? Eu tenho que pegar, então, substituir o x do polinômio qx por x mais 1. Então, novamente, eu vou definir um novo polinômio e vou chamar esse polinômio de r de x, dois pontos igual, e aí vai ser o quê? Vou usar novamente o comando substituir. Substituir em qual expressão? Na expressão q de x. Substituir o quê? Substituir o x. Por quanto? Por x mais 1. Teclo Enter, e aqui então eu tenho um novo polinômio. Como você pode ver, aqui na janela de visualização, estão sendo exibidas as representações gráficas, tanto do QX, vou até exibir os eixos aqui, ó, tanto do QX quanto do RX. Ambos estão representados aqui graficamente. O processamento interno do GeoGebra compreende essas expressões da linha 4 e da linha 5 como funções. Tanto é que essas expressões aparecem aqui também na janela de álgebra. Ok, agora então vamos fazer o seguinte, vamos continuar a resolver o problema. A partir do polinômio Rx, nós vamos estabelecer uma equação. Então vamos escrever o seguinte, r de x igual a 0. Teclo Enter, aqui temos então a nossa equação. Agora eu vou encontrar então as raízes desse polinômio. Então aqui eu vou digitar o seguinte, raízes complexas de um polinômio. Ok, vou encontrar então todas as raízes do polinômio r de x. Então eu escrevo aqui as raízes de r de x e teclo Enter. E aí está, eu tenho lá menos 1,5 mais 0,87i, menos 1,5 menos 0,87i e menos 6. Agora, para concluir a solução do problema, basta somar essas raízes. Bom, então eu vou utilizar novamente aqui um comando do GeoGebra, que é o comando soma. E aí ele diz, na sintaxe, soma de lista. Qual é a lista? Bom, o que está na linha 7 é uma lista. Eu tenho uma lista com 3 soluções. Então, eu vou escrever aqui, some os elementos da lista que está na linha 7. Teclo Enter e aí está. Então, esta é a solução do problema que nós apresentamos. A soma das raízes do polinômio é igual a menos 9. É importante observar que não havia necessidade de resolver esse problema utilizando o GeoGebra. Ele foi resolvido aqui simplesmente para mostrar como utilizar comandos na janela QES em conjunto com as representações na janela de visualização e na janela de álgebra para resolver um problema de matemática qualquer. Mas é uma ferramenta interessante para resolver problemas de matemática. Nós podemos pegar problemas mais complexos, mais elaborados, que podem ter formas diferentes de soluções ou diferentes soluções e utilizar o GeoGebra para resolvê-los, utilizando seus comandos internos ou a matemática que conhecemos em conjunto com esses comandos internos.